cheguei a 1.011 cotas do VGHF11. Esse fundo imobiliário de papel é um dos mais falados entre os investidores iniciantes. Isso por conta que ele é um fundo base 10, o que acaba sendo bem atrativo para o investidor iniciante que está começando agora com pouco dinheiro, quer saber como esse mercado de fundos imobiliários funciona. E além disso, ele paga um excelente dividendo, o que acaba atraindo ainda mais o investidor. E é sobre esse fundo que eu vou falar com vocês aqui hoje. Vou falar também de proventos, o quanto de dividendos mensais eu recebo desse fundo VGHF11 com essa quantidade de cotas que eu tenho. Vou mostrar também o quanto de proventos totais eu já recebi desde o início que eu comecei a investir no VGHF11. Lembrando que eu invisto nele há mais de um ano. Vou mostrar se realmente valeu a pena para mim investir durante todo esse tempo ou não. Vou também estar trazendo um ponto bem importante do VGHF11 que me chamou bastante atenção. E eu acredito que você que é investidor do VGHF11, até mesmo você que pensa em investir nele, precisa estar ciente sobre isso. E antes da gente começar, vou estar deixando um card aqui no canto, com um vídeo que eu comparo o VGHF11 com o MXRF11, esses dois fundos imobiliários de papéis base 10. Nesse vídeo eu mostro os pontos positivos e negativos de cada um. Se você tem interesse, depois vale a pena dar uma olhada, mas antes de ir lá, se acalma aí e assiste logo esse vídeo, beleza? E outra coisa rapidinho, pessoal, tem um link de um grupo aí embaixo na descrição, que é a Comunidade do Investidor. É uma comunidade que eu criei entre investidores, onde eu atualizo vocês de notícias, de tudo sobre o mercado. Se você tem interesse em participar, o link vai estar aí embaixo na descrição, beleza? E bom, pessoal, com a tela do meu computador, antes da gente partir para o relatório gerencial, vamos dar uma olhada nos indicadores básicos do VGHF11 atualmente. A gente vê que ele está sendo cotado R$ 7,66, com o dividend yield dos últimos 12 meses de 14,14%. Como falei para vocês no início, o VGHF11 paga excelentes dividendos e com constância, pessoal. E a próxima métrica aqui é o P sobre VP, é o preço sobre o valor patrimonial. Essa métrica aqui indica para a gente se o fundo imobiliário ele está caro ou está barato. Quando esse indicador aqui, por exemplo, ele está em 1, quer dizer que o fundo imobiliário ele está no seu preço justo. Quando ele está abaixo de 1, que é o caso, ele está descontado. Como a gente está vendo aqui, ele está com desconto de 11% frente ao seu valor patrimonial, frente ao quanto realmente ele vale. Se ele estivesse acima de 1, ele estaria caro. Vamos partir para a próxima métrica, que é a liquidez diária. Uma liquidez de 2,56 milhões. Uma liquidez que eu costumo falar aqui boa para o investidor estar podendo investir num fundo com segurança é uma liquidez ali acima de 1 milhão, que você já consegue estar comprando e vendendo suas cotas com facilidade. Uma liquidez de 2 milhões é manteiga, muito boa a liquidez do VGHF11, e com uma variação positiva de 0,26% nos últimos 12 meses. E descendo aqui mais para baixo, no gráfico do VGHF11, a gente vê que ele atingiu a sua mínima dia finalzinho do ano de 2024, atingindo R$ 6. Atualmente ele está meio lateralizado aqui na faixa de R$ 7, R$ 7,30, R$ 7,50, R$ 7,70. Está meio que andando de lado, né? Descendo aqui mais para baixo, tem mais algumas informações do VGHF11. A gente vê que a taxa de administração é 0,90%, é mais ou menos ali a média no mercado, com um número de cotistas de 393 mil cotistas, quase 400 mil, com um valor patrimonial de R$ 8,57. O último rendimento pago por ele foi 9 centavos por cota, e o valor patrimonial é de 1,41 bilhão, é um fundo gigantesco no mercado, pessoal. Bom, a gente deu uma olhada nos indicadores básicos aí do VGHF11, e antes da gente partir para o relatório gerencial, para o comentário do gestor, eu vou estar explicando para vocês aqui rapidamente como funciona mais ou menos a estratégia do VGHF11. Ele praticamente é um fundo imobiliário híbrido de papel que divide sua carteira em duas partes, na carteira de renda e na carteira de valor. Na carteira de renda, busca estar gerando um fluxo de caixa mensal, por meio de ativos como CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e investe também em fundos imobiliários de renda. E já na carteira de valor, busca uma valorização na cota no médio e longo prazo. Investindo em participações de projetos, tem uma fatia também que investe em ações, investe também em fundos com potencial de ganho de capital. Então é mais ou menos isso a estratégia do VGHF11. Eu particularmente acho bem interessante essa estratégia do VGHF11 que combina essa geração de renda com a possibilidade de valorização futura da cota. Eu acho essa estratégia um ponto positivo para o VGHF11 e vamos agora para o relatório gerencial. E com o relatório gerencial aqui aberto, referente ao mês de junho de 2025, a gente vê aqui embaixo o comentário do gestor. O fundo ele encerrou o mês de junho de 2025 com 103,9% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 157 diferentes ativos, no total investido de 1,466 milhões. Ainda no final do mês, o fundo possui um total de 58,5 milhões, aproximadamente 4,1% do PL do fundo, em operações de venda e recompra futura de CRIs, compromissada reversa, ao custo médio de CDI mais 0,8% ao ano. Descendo aqui mais para baixo, a gente vê a distribuição de rendimentos, referente ao mês de junho foi de 10 centavos por cota, ao equivalente a uma rentabilidade líquida de 15,8%
ao ano sobre o valor patrimonial no final de maio de 2025. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$ 1,08 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 13,2% ao ano ou IPCA mais 7,3% ao ano sobre a cota patrimonial. Ao longo do mês houve uma variação positiva no patrimônio líquido do fundo ao redor de 0,2 centavos por cota, em função da valorização da carteira de FIIs do fundo, acompanhando o IFIX, que manteve-se positivo em 0,64%. Ou seja, essa variação positiva que teve na carteira do VGHF11 foi por conta dessa pequena exposição que ele investe em fundos imobiliários. Parecido também com os FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários, mas os FOFs têm 100% da carteira deles investindo em outros fundos imobiliários. Já o VGHF11 não, ele tem uma pequena fatia que investe em outros fundos imobiliários, mas o suficiente de que quando o IFIX ele suba, o VGHF11 seja impactado positivamente também. Durante o mês na carteira de valor, houve a aquisição de um total de 20,7 milhões em ativos, sendo 10 milhões investidos em cotas de SPS de projetos residenciais na cidade de São Paulo e 10,5 milhões em cotas de FIIs. Ou seja, durante o mês, o VGHF11 fez uma aquisição total de 20 milhões, investindo 10 milhões em SPS e projetos residenciais, e os outros 10 milhões foram investidos em fundos imobiliários. Ao mesmo tempo, foram vendidos 8,5 milhões em ativos, 6,9 milhões em ações e 1,6 milhões em fundos imobiliários. Com essas movimentações e a reclassificação de aquisição de unidades de FIIs de valor para renda, por ser mais coerente com a política atual de investimento do fundo investido, a carteira de valor, ao final de junho, passou a representar 40% de ativos alvos do fundo, versus 44% no mês anterior. Ou seja, a carteira de valor diminuiu o percentual referente ao mês anterior, que era 44%, diminuiu para 40%. Enquanto isso, na carteira de renda, o fundo adquiriu um total líquido de 9,7 milhões entre CRIs e FIIs presentes na carteira, com destaque ao aporte de 10,9 milhões na aquisição de unidades de FIIs e o recebimento da amortização total do CRI Jandira Park. Com esses movimentos ao final de junho, a carteira de renda passou a representar 59,1% do total de ativos alvos do fundo, versus 55,7% no mês anterior. Ou seja, essas movimentações que o VGHF11 fez, como vocês viram no relatório gerencial, vendendo e comprando ativos, ele acabou abaixando sua porcentagem na carteira de valor e aumentando na carteira de renda, acabou beneficiando a carteira de renda essas movimentações. Como vocês bem viram no relatório gerencial, que aqui fala com esses movimentos e a reclassificação das aquisições de unidades de FII de valor para renda, por ser mais coerente com a política atual de investimentos do fundo. Ou seja, mais uma vez, faz parte da estratégia do fundo. E descendo aqui mais para baixo, um ponto importante são esses casos de inadimplência na carteira de crédito. Os CRIs sem linha continuam inadimplentes. Desde o mês de fevereiro passado tiveram suas posições marcadas a zero na carteira do fundo. As negociações para a solução dessa questão seguem e não possuem prazo estimado para término. A venda final dos terrenos referente ao CRI Guaicuros ainda está condicionada à diligência, além de outras questões jurídicas. E por fim, o número de cotistas do fundo atingiu quase 400 mil no final de junho, com a liquidez média diária de 2,6 milhões no mês. Então praticamente foi isso no comentário de gestor, pessoal. Isso aí foi o que aconteceu referente ao mês de junho do VGHF11. Fizeram essas movimentações, aumentaram mais a posição percentual na carteira de renda, abaixaram na carteira de valor. Como vocês viram, faz parte da estratégia do VGHF11. E vamos descer aqui mais para baixo que eu quero chegar em um ponto muito interessante. Aqui a gente está na carteira de ativos do VGHF11. Aqui a gente vê todos os devedores que o VGHF11 empresta dinheiro. A gente vê aqui nessa fileira o segmento, residencial, pulverizado, hotel. Aqui a gente vê o valor, aqui é o percentual. Isso aqui, pessoal, é a concentração de cada devedor na carteira. A gente não vê nenhuma concentração robusta em algum devedor, o que acaba sendo positivo, mas espera aí que a gente vai chegar lá. Aqui a gente vê o vencimento de cada contrato. Outro ponto positivo aqui é que a gente vê os contratos são por longo prazo, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, o que acaba sendo também um ponto positivo para o VGHF11. Agora, um ponto que me chamou a atenção foi referente a esse CRI aqui, Elbor. Por quê? Você vê a posição percentual na carteira quase 5%, descendo aqui mais para baixo tem mais um Elbor, com 2% da carteira, mais para baixo a gente vê mais um Elbor, aqui Elbor 40E, com 1,42% na carteira. E eu fiz a soma total, pessoal, nessa carteira de ativos de cada posição percentual referente a esse Elbor e passou de mais de 10% de concentração em apenas um único ativo, o que acaba sendo bem preocupante
o VGHF11 e praticamente para a gente que é investidor. E isso, pessoal, não é nem o pior. Vou mostrar para vocês agora uma notícia que saiu referente a esse Elbor, que o VGHF11 tem uma alta concentração nele. E a notícia que saiu referente a Elbor foi essa daqui, pessoal. As ações da Elbor derretem 13% após a acusação de irregularidade contábil. Ou seja, a empresa ela foi acusada de inconsistências contábeis, que podem somar 1,8 bilhões em patrimônio, que poderia ter sido superestimado em 2013 e 2024. Então, pessoal, isso é um problema que a gente tem que estar de olho, tem que estar olhando de perto essas coisas, porque realmente é bem importante e com essa alta concentração, qualquer coisa que aconteça pode ser bem impactado negativamente por causa dessa alta exposição que ele tem nesse CRI Elbor. E vamos partir agora para a minha carteira, para mim estar mostrando para vocês agora os meus proventos. E voltando aqui para o Investidor 10 com minha carteira aberta, pessoal, vocês veem que minha quantidade de cotas atual é 1.011 cotas, com o preço médio de R$ 8,66 e o preço atual R$ 7,66 e com uma variação aqui negativa na minha carteira, pessoal, de 11,51%. A gente vê aqui que é R$ 1.000 no negativo, pessoal, e com um total investido de R$ 7.744, apenas no VGHF11. Vocês veem aqui o percentual na minha carteira é quase 11%. Eu gosto de estar diversificando bastante aqui, não gosto de concentrar tudo em um único fundo imobiliário. Eu particularmente estou no negativo em questão de valorização. Vocês veem que eu estou R$ 1.000 no negativo aqui. O VGHF11 é o fundo imobiliário que eu estou mais no negativo comparado aos outros. Vamos partir agora para a área de proventos. E já aqui na área de proventos, pessoal, vocês veem aqui que o meu primeiro provento que eu recebi referente ao VGHF11 foi aqui em dezembro de 2023. Foi na faixa de R$ 1,10 por cota. Eu me lembro aqui que eu tinha 10 cotas dele e ele pagou 11 centavos por cota, que foi um total aqui no mês de R$ 1,10. E em janeiro, no início do ano de 2024, foi R$ 1,00, R$ 1,00 também em fevereiro, R$ 1,00 em março, em abril foi R$ 1,60, em maio já foi R$ 36, em junho R$ 43, em julho R$ 45, olha aí. Aqui eu já estava recebendo em agosto R$ 67, em setembro cheguei na faixa dos 70, em outubro R$ 65, em novembro R$ 77, em dezembro R$ 82 e uma média de R$ 41 referente ao ano de 2024. E no início de 2025, em janeiro, foi R$ 84, em fevereiro foi R$ 85, em março foi R$ 87, abril R$ 88, em maio recebi R$ 90, em junho R$ 90,90 e em julho aqui, pessoal, cheguei na casa da centena, R$ 101,10. Fiquei bastante feliz nesse dia. E em agosto agora desse mês, R$ 90. Aqui em julho eu recebi R$ 100 porque ele pagou 10 centavos por cota. Como eu tenho 1.000 cotas, eu recebi R$ 100. E aqui em agosto foi 9 centavos por cota, pessoal, que foi nessa faixa aí de R$ 90. E eu vou somar tudo aqui para vocês agora para mostrar o quanto de proventos totais eu já recebi do VGHF11 desde o início que eu comecei a investir nele. Vou somar tudo aqui para vocês, vou colocar aqui 1,10 2023 mais 492 2024 mais 719 2025. Vamos ver aqui. Foi um total de R$ 1.212,86, pessoal. Então foi isso aí o quanto eu já recebi de proventos do fundo VGHF11. Então foi isso, pessoal. E para fechar, lembrando que o VGHF11 tem apenas 5 anos na bolsa, ou seja, é um fundo que relativamente ele é novo, com uma janela de histórico curto para análise. Ele foi lançado em plena pandemia, praticamente na pandemia, num cenário de Selic a 2%, a economia também praticamente parada pelo lockdown, depois passou por uma forte alta dos juros, na ressaca inflacionária pós-pandemia. Então estamos falando de um fundo que ainda está atravessando diferentes ciclos do mercado. Eu, por enquanto, pessoal, sigo acompanhando e mantendo as minhas posições. Não estou comprando nem vendendo, porque antes o VGHF11 era meu fundo imobiliário de troco. Toda aquisição que eu fazia, todo investimento que eu fazia na minha carteira, sobrava aquele dinheirinho, eu pegava e botava no VGHF11. Eu parei com isso, não estou aportando mais no VGHF11, estou só mantendo minhas posições. E reforço aqui, pessoal, que a diversificação, diversificar sua carteira é fundamental. Ter uma carteira diversificada é o que garante uma tranquilidade, uma segurança para a gente que é investidor. A gente não tem nenhuma concentração em nenhum fundo imobiliário e nenhum ativo. É bom sempre a gente diversificar para a gente estar dormindo de noite tranquilo, para a gente ter uma segurança ali. E referente a essas questões de inadimplência do VGHF11, tem que estar de olho. E também em questão desse CRI, pessoal, esse Elbor, que tem uma alta concentração na carteira de CRI do VGHF11. Acho bem preocupante. O que a gente tem que fazer agora, no caso, é vigiar e apenas aguardar. Não sair vendendo tudo de uma vez. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Eu apenas compartilho os meus estudos junto com vocês.
E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também se você investe no VGHF11, quantas cotas você tem, que a gente vai estar trocando uma ideia bem bacana, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!